Palavra de Deus para nós, nesta ocasião, se encontra no Salmo 19, um salmo de Davi. Não vamos ler o salmo todo, mas esparsamente alguns versículos, entre os quais o versículo de número 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E agora saltamos para o verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por fim, o versículo de número 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Este salmo, ele é uma apresentação clara e nítida da palavra de Deus. A palavra que sai dos lábios do Senhor, a palavra do Senhor que se ouve por toda a terra, a palavra do Senhor que salva o perdido pecador. Se não, vejamos, sua abertura nos apresenta a natureza em redor, os céus, a terra, obra das mãos do Criador, e tudo isso tem um discurso, tudo isso tem uma linguagem silente que faz reverberar a voz do Senhor. É o que nós chamamos da palavra de Deus na criação, e por isso podemos dizer que a palavra de Deus pode ser observada em toda parte. Mais do que escutá-la, nós podemos percebê-la em redor, na natureza, na obra da criação, nos píncaros dos montes, nos vales profundos, no marulhar dos rios. Em toda parte se ouve a voz de Deus, porque aquilo que Ele fez transmite o seu propósito, o seu plano, seus objetivos, seus desígnios eternos. Ninguém está isento de dizer nunca ouvi a voz de Deus, porque basta olhar para o mundo em redor e vai divisar a palavra de Deus. Mas esse salmo não nos apresenta apenas a palavra de Deus na criação. Nos fala da palavra de Deus como um registro sagrado, como um texto que, de maneira bem enunciada, nos apresenta o propósito do Senhor, e é a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. De um lado, a palavra de Deus pode ser observada em toda parte. De outro, ela encontra-se revelada nas Escrituras Sagradas. Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você não está apenas lendo e aprendendo acerca da história de uma nação, Israel, que depois se desdobra para uma corporação eclesiástica, a igreja. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está estudando a palavra de Deus. Você está abrindo o seu coração para conhecer os caminhos do Senhor, para ter conhecimento, ter percepção daquilo que Deus propõe para a humanidade. É tão bom decorar versículos, tê-los no nosso coração. É como que carregar a voz do Senhor conosco o tempo todo. É como ser instruído a cada instante pela voz suave e doce do Senhor, algumas vezes voz de advertência, mas tão benfazeja ao nosso coração. Então este salmo fala da palavra de Deus na criação, fala da palavra de Deus, registro sagrado, que nos é apresentada nas Escrituras Sagradas, mas ela ainda, de maneira muito suave, faz menção à palavra de Deus encarnada. Quando alcançamos o versículo 12, nós ali percebemos a advertência da própria Escritura Sagrada acerca do nosso viver, muitas vezes equivocado, andamos por caminhos que não deveríamos trilhar, acalentamos o nosso coração pecados e fazemos sobrecarregar sobre as nossas almas a culpa. E nesse instante o salmista ora a Deus pedindo: Senhor, mesmo que eu não consiga discernir os meus erros e a culpabilidade que está no meu coração,
absolve-me até das que me são ocultas. Esta é uma mensagem que aponta para a pessoa do Salvador Jesus, o único capaz de nos purificar de todos os nossos pecados, porque na cruz ele carregou ali as nossas iniquidades e ele nos ofereceu a salvação. Ele que é a palavra de Deus que assumiu a nossa humanidade, é palavra encarnada e nos trouxe a redenção eternal. Por isso, nós temos à nossa disposição a palavra do Senhor o tempo inteiro, na criação, no registro das Escrituras Sagradas e de maneira máxima absoluta na pessoa do seu Filho Jesus, aquele que é a verdade, aquele do qual se diz, vamos conhecer esta verdade e esta verdade nos libertará de todos os nossos pecados, de todos os nossos enganos e vai nos oferecer a salvação que não tem fim. Graças te rendemos, ó Deus, pela tua doce voz, pela palavra do Senhor que ressoa e retumba em toda a face da terra e que alcança o nosso coração de maneira muito particular na pessoa de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos agradecidos. Amém.